Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Hoje nós vamos aqui no espaço da mentoria de imposto de renda pessoa física, né? Eu faço aqui, né, alguns vídeos curtos falando sobre imposto de renda pessoa física, que é a mentoria do momento. Temos mentoria de MEI, temos mentoria de planejamento tributário. De tempo em tempo, nós temos uma mentoria diferente. E agora a gente está na mentoria do imposto de renda para quem é cliente aqui da mentoria e também parceiros, clientes aí da PMR Assessoria. Pessoal, ao declarar imposto de renda, só lembrando uma coisa que eu lembrei aqui agora, nós temos alguns outros projetos. Por exemplo, tem uma live, um podcast que chama PM Conta, que hoje é dia 16, daqui a pouco, dia 16, hoje, quarta-feira, hoje é quarta-feira, às 20 horas, está sendo lançada a live no PMR Assessoria, YouTube PMR Assessoria. Se você não segue, vai, segue, ou no PM Conta, que é um podcast lá no Spotify, também vai lá. Tá? E segue aí as nossas redes sociais, arroba Paulo Marcos Contador, arroba PMR Assessoria. Pessoal, então vamos lá. Imposto de renda de pessoa física, vocês sabem que está no período aí, né? Dessa declaração de imposto de renda. É bem corrido esse período, então, sobretudo para quem aí é cliente, está vendo e não mandou ainda as, os documentos, manda para a gente quanto antes, por favor, tá bom? Olha só, o que nós vamos falar hoje são tipos de rendimentos. Tipo de rendimento. Eu vou fracionando o tema para não ficar algo maçante. Então, esses são pequenos vídeos falando de tipos de rendimentos para pessoa física, tá bom? Então, olha só, tem vários tipos de rendimento. O mais comum deles é o rendimento tributável. Tributável é aquele que a gente paga imposto se a gente teve. Ou seja, aquele que tem a incidência do imposto de renda. Vamos lembrar que o imposto de renda, sobretudo pessoa física, é imposto de renda. Se você teve renda, você paga ou deveria pagar o imposto sobre esta renda. Tá joia? Então, imposto de renda. Beleza, gente? Olha só, o rendimento tributável é aquele, ganhei essa renda, ou tive essa renda, ganhei não, né? Tive essa renda e vou pagar imposto. Exemplo, salários, né? Quem é CLT aí, quem é da carteira assinada, né? Quem é autônomo, autônomo não é salário, mas quem é CLT tem o rendimento tributável. Esse salário é tributável, então se você recebeu, você vai pagar imposto sobre ele a partir de um limite que é 33 mil e pouco esse ano. Prolabore. Prolabore é o rendimento, é o salário do sócio. Então, tem o salário da CLT, dos funcionários, e tem o salário do sócio, que a gente chama de prolabore, tá bom? Aposentadorias também é tributável. Aí alguém fala assim, mas Paulo, eu fiquei sabendo que pela idade não é tributável. Pessoal, acima de 65 anos, quem tem acima de 65 anos, tem uma parte do valor ali da aposentadoria que é isenta. Então, aí por ano perde 24 mil. Ah, não, mas eu recebo só 14 mil. Aí é lógico que vai ser isento todo, né? Todo o valor. Mas quem recebe uns 100 mil reais de aposentadoria, só uma parte, 24 mil e pouco, que é isenta, o resto é tributável, tá bom? Ó, aluguéis recebidos, via de regra, também é tributável. Aluguéis recebidos são tributáveis, tá bom? É, a pensão alimentícia, ela era tributável, só que passou no ano passado a ser isenta. Então, eu coloquei aqui para lembrar isso, pessoal, costuma ainda misturar, tá? Rendimentos de trabalho autônomo, é aquele cara que não tem carteira assinada, né? Que, inclusive, nos autônomos a gente faz aquele trabalho de livro caixa da atividade rural, por exemplo. De jogo rural, não, desculpa. Livro caixa da atividade profissional. Tem rural também, mas eu estou falando do profissional primeiro. Exemplo, dentista. Dentista que não tem o CNPJ, ele recebe como autônomo. E aquele rendimento vai ser tributável. A gente faz um livro caixa para que é uma outra pegada, é um outro contexto, mas o rendimento que importa aqui é
que o rendimento autônomo é tributável. Assim como é tributável também o rendimento de pessoa física que vem do exterior, tá? Quando vem de pessoa física ou jurídica do exterior, via de regra, é tributável, tá bom? O que que acontece, gente? Tem outros tipos de rendimentos que eu vou citar aqui agora, ó. Por exemplo, rendimento isento. Esse você pode receber o que você quiser, o valor que você quiser, que não vai pagar imposto. Tem um limite de 200 mil que é para saber se tem que declarar ou não, mas pagar imposto não paga. Indenização trabalhista, que é quando tem um acerto, né? A pessoa foi mandada embora, tem um acerto. Isso é isento. O FGTS é o isento, a multa de 40% também é isenta, tá bom? A aposentadoria por moléstia grave ou acidente. Você, Paulo, você acabou de falar que a aposentadoria é tributável. Aquela que não é por moléstia grave ou acidente, tá bom? Moléstia grave ou acidente é isenta. Lucros e dividendos, gente, para tudo, hein? Para tudo. Lucros e dividendos ainda é isento. Mas na proposta que tem aí, por conta de reforma tributária e tal, nós vamos ter uma limitação dessa isenção. Então, quem tem que distribuir lucro, quem consegue distribuir lucro, distribui de uma vez, tá bom? Rendimento de carteira de poupança. Hoje em dia, pouca gente, né, usa poupança, mas existe ainda, né? Pensão alimentícia. Então, quem recebe a pensão alimentícia, a partir de 2024, ano passado, é isenta também, tá? Herança e doação. O pessoal fala assim, ó, Paulo, eu ganhei X mil reais da minha mãe. Tem que pagar imposto de renda? Imposto de renda, não. Porque herança, doações são isentos de imposto de renda. Porém, tem um outro imposto que chama ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Ele é do Estado e aí esse sim deveria pagar, tá bom? Terceiro grupo de rendimentos é o grupo da tributação exclusiva barra definitiva. É assim, é devido imposto sobre essa galera, tá? Se você tiver esse tipo de rendimento, você vai pagar imposto, mas vai pagar imposto no momento que recebeu. Não vai levar isso lá para a declaração do imposto de renda, que é uma declaração de ajuste. Por exemplo, 13º salário é um rendimento, né, sujeito à tributação exclusiva. Se você recebeu o 13º salário, se tiver imposto de renda, já vai ser deduzido ali. Depois você não vai pagar mais imposto. É isso, já paga no momento da percepção do dinheiro. Isso acontece com o 13º salário, com aplicações financeiras, CDB, LCI, LCA, via de regra são isso, tá? Fundos de investimento também, lucros em previdência privada. Então, previdência privada costuma ser também exclusivo. E PLR, participação de lucro nos lucros, aquele PLR, não é a distribuição de lucro quando você é sócio, é o PLR por você é, participar de uma empresa e ela ter aquele benefício do PLR, participação de lucro e resultados, tá bom? Então, isso é bem interessante. Outras coisas que a gente precisa. Esses três, gente, esses três tipos aí são a divisão comum, tá? A divisão comum. Mas eu falei para vocês, por exemplo, do autônomo sem CNPJ. Ele é tributável, mas lá no Carnê-Leão. O aluguel da pessoa física para pessoa física é tributável no Carnê-Leão. Profissionais liberais, eu dei o exemplo do dentista, é tributável no Carnê-Leão. E os rendimentos também vindos do exterior, é tributável no Carnê-Leão. O que quer dizer o Carnê-Leão? Quer dizer que você não pode esperar a época do imposto de renda para pagar o imposto. Por exemplo, se você recebeu um valor do exterior, recebeu agora em abril. Você tem que pagar o imposto até maio. Então, toda vez que você tiver um rendimento, você tem que pagar o imposto sobre esse rendimento a partir, olha só, hein? A partir não, desculpa, até o último dia útil do mês seguinte. Essa é a regra. Essa é a regra, tá bom? Beleza. Outros tipos de rendimento, que é o ganho de capital. Quando você vende imóvel
Eu não sei se você já ouviu esse termo, ganho de capital. Vendeu o imóvel, tá bom? Vendeu o imóvel. A partir da venda desse imóvel, você também tem que pagar até o mês seguinte, se estiver recebendo ele ali. Então, é um ganho de capital. Você tem que vender o imóvel com ganho, perceber o ganho, né? Você teve um valor maior na venda do que você teve de compra, do que você teve de custo. Então, isso acontece com veículos, com ações, com imóveis, com criptomoedas acima de R$ 35.000 mês. Até 35 tem aí uma faixa de isenção, tá bom? E agora eu vou colocar aqui renda variável, rendimentos da venda da renda variável. Lucros e prejuízos em bolsa de valores, uma renda variável, né? Dividendos sobre capital próprio, também uma renda variável, que você paga ali, tem a retenção depois de renda, e fundos imobiliários, tá? Então, aí depende do contexto também. Pessoal, tipos de rendimento, recapitulando. Rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, né, e não tributáveis, exclusivo na fonte. A galera aí que tem o carnê leão, o ganho de capital e renda variável. São os tipos de rendimento que a gente comenta hoje aqui na mentoria do Imposto de Renda. Quaisquer dúvida, me avisem, por favor. Abraço, até mais, juízo, hein? Valeu!